Meus caros, vamos agora estudar os princípios do direito processual penal. Vamos para a tela. O primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês é o princípio da inércia. E o que diz o princípio da inércia? Fiquem tranquilos que não se trata de uma aula de física, tá? O princípio da inércia diz basicamente o seguinte: o juiz não pode dar início ao processo. E isso decorre também de um brocardo latino que diz ne proceda iudex ex officio. O que significa isso? Ne proceda iudex ex officio. Significa o seguinte: o juiz não procede de ofício, o juiz não atua de ofício. Ok, professor, estou entendendo nada. Como assim não atua de ofício? Ele só vai atuar mediante provocação. Provocação de quem? Provocação do titular da ação penal. O titular da ação penal vai ajuizar a ação penal e, portanto, o juiz vai poder se manifestar sobre aquele caso. O próprio juiz não pode, tomando ciência da prática de uma infração penal, falar: vou dar início ao processo, está instaurado aqui o processo, eu mesmo vou julgar. Claro que não. Isso seria uma violação ao nosso sistema acusatório, em que há, obviamente, uma separação clara entre as funções de acusar e de julgar. No sistema inquisitivo, muitas vezes, a função de acusador e de julgador, ela se confunde na mesma pessoa. No sistema acusatório, que é o adotado pelo nosso ordenamento processual penal, nós temos uma clara separação entre a função de acusar e a função de julgar. Um acusa e o outro julga. E por que existe essa clara separação entre as funções de acusar e de julgar? Para preservar a necessária imparcialidade do juiz. Vem para a tela. Preservar a necessária imparcialidade do juiz. Por quê? Bom, que o juiz tem que ser imparcial, isso nem precisa de explicação, né? O juiz, ele não pode tomar partido de ninguém. Ele tem que ser imparcial. Por quê? Imparcial é aquele que não está do lado de nenhuma das partes. Se o juiz ele é parcial, ele está do lado de uma das partes, ele não é um bom juiz. Então o juiz ele deve ser necessariamente imparcial. E uma das formas de você buscar preservar esta necessária imparcialidade é impedindo que o juiz dê início ao processo. Você imagina, se eu sou juiz, eu, Renan, e eu tenho a possibilidade de eu mesmo dar início ao processo, eu sou o acusador, e também sou o juiz, qual a chance que vocês acham que existe de eu dar provimento, eu, Renan, julgar procedente a minha acusação? É enorme, né? Se eu mesmo estou dando início ao processo, se eu mesmo estou acusando o réu, é muito provável que eu julgue procedente a minha acusação, né? Quantos juízes vocês imaginam que dariam início ao processo, acusariam o camarada, o réu, e julgariam improcedente aquela acusação? Nenhum, né? Então, para preservar a necessária imparcialidade, uma pessoa, uma instituição vai acusar, e outro vai julgar. Então o titular da ação penal tem essa incumbência de levar até o Poder Judiciário, de levar até o juiz aquela demanda penal, aquela ação penal dizendo: juiz, toma que o filho é teu, vai e julga, vai, julga aí, faça o que você tem que fazer, dê o seu provimento jurisdicional, condene, absolva, mas o próprio juiz não pode dar início ao processo. Quem é o titular da ação penal? Depende. Nós temos, primeiramente, a ação penal pública. Na ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. Incumbe ao Ministério Público ajuizar a ação penal de iniciativa pública. Artigo 129, inciso 1 da Constituição, inclusive. E no caso de ação penal de iniciativa privada? Neste caso, compete à vítima, ou seja, ao ofendido, ajuizar a ação penal privada. Quando eu falo em ofendido, tá? É só para resumir, vocês entendam, obviamente, o ofendido, ou em caso de morte do ofendido, os seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Seja como for, tanto na hipótese de ação penal pública quanto na hipótese de ação penal privada, o juiz não pode dar início ao processo. Isso violaria a sua necessária imparcialidade, essa clara separação entre a acusação e o órgão de acusação e o órgão que vai julgar, violaria, portanto, o sistema acusatório. O juiz não procede de ofício, só mediante provocação.
Essa é a lógica central, o núcleo duro, o caroço do abacate do princípio da inércia. Mas existem, obviamente, alguns pontos interessantes que temos que trabalhar. Primeiramente, vou tirar aqui da tela, vocês podem depois voltar o vídeo, pausar o vídeo, dar um print screen na tela, não tem problema, tá? Primeiro ponto importante que eu quero trabalhar com vocês, quando a gente fala do princípio da inércia, é a diferença bem básica, tá? Não vou adentrar muito no mérito desses dois tópicos, porque foge ao escopo desta aula aqui. A diferença entre emendatio libelli e mutatio libelli. A emendatio libelli é um instituto previsto no artigo 383 do nosso Código de Processo Penal, e a mutatio libelli é o instituto previsto no artigo 384 do nosso Código de Processo Penal. Vamos lá. O que é uma coisa e o que é outra? O que é emendatio libelli, o que é mutatio libelli? Pessoal, explicação rápida, porque, como eu disse, este não é o tema central da aula, tá? Isso aqui a gente estuda quando estudamos o tópico de sentença, não se estuda isso aqui na parte de princípios a fundo, tá bom? Só para vocês entenderem o porquê que o princípio da inércia vai intervir aqui também. Pois bem, a emendatio libelli ocorre na hipótese em que o juiz ele é obrigado a corrigir, entre aspas, um equívoco da acusação. A acusação narra um determinado fato criminoso, mas dá a este fato criminoso uma capitulação incorreta, uma tipificação incorreta. Como assim, professor? Imaginemos a seguinte hipótese. Digamos que o Ministério Público ajuize uma ação penal pública, uma denúncia, contra o José, imputando ao José a prática do seguinte fato. Narra a denúncia que o José, no dia 10 de março, às 8 da noite, na Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro, mediante violência, ele subtraiu o celular de Maria. Ele chegou por trás, deu-lhe uma banda na Maria, catou o celular e saiu correndo. Isto é o que narra a denúncia. Só que o Ministério Público, na hora de capitular, de tipificar aquela conduta, ele disse que isso se trata de um furto, artigo 155 do nosso Código Penal, e pede a condenação, portanto, do José pelo crime de furto e aplicação das penas relativas ao crime de furto, do artigo 155 do nosso Código Penal. Existe um problema nessa denúncia. Qual é o problema? O fato narrado não é aquilo que o Ministério Público disse que é. Não se trata de um furto, se trata de um roubo, artigo 157 do nosso Código Penal, porque o agente se valeu de violência para subtrair a coisa. O crime de furto do artigo 155 diz lá, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá lá no artigo 155 do nosso Código Penal. Só que no furto não existe, como vocês viram, pelo que eu falei para vocês aqui da conduta, do artigo 155, não há, num furto, violência ou grave ameaça. O agente simplesmente vai lá, sorrateiramente afana o objeto, afana a coisa alheia móvel, subtrai para si ou para outrem. No roubo, o agente se vale de violência ou grave ameaça para subtrair a coisa, ou reduz a vítima a uma situação de impossibilidade de resistência, colocando alguma coisa na bebida da vítima e por aí vai. Então, no roubo do artigo 157, o agente vai lá e aplica uma violência ou uma grave ameaça, emprega violência ou grave ameaça para subtrair a coisa. No caso que eu narrei do Ministério Público aqui, aconteceu o quê? Um furto ou um roubo? Um roubo. O José se valeu de violência para poder subtrair o celular da Maria. Então, o José não praticou um furto, o José praticou um roubo. Pois bem, o juiz, na hora de sentenciar, ele falou, bom, eu vou condenar o José, porque de fato foi ele que praticou. O juiz, ele pode condenar o José pelo crime de roubo? Pode. Você pensa, pô, professor, o Ministério Público disse que é furto, então o juiz não pode condenar por roubo. Pode. Por quê? Porque o réu, ele se defende dos fatos e não da capitulação legal imputada a ele, da tipificação. Se na denúncia consta o fato perfeitamente, ou seja, consta que o José se valeu de violência ou grave ameaça para subtrair o celular da Maria, o juiz pode validamente
condenar o José por roubo, ainda que o Ministério Público tenha dito que isso é um furto. O juiz pode, portanto, alterar a tipificação que é dada pelo Ministério Público na denúncia. Não tem problema nenhum. Pelo princípio da consubstanciação, o réu ele se defende dos fatos a ele imputados, e não da tipificação, do número do artigo que é imputado a ele, e sim dos fatos. Então o juiz pode, sim, fazer o que se chama de emendatio libelli, que é corrigir esse pequeno equívoco de tipificação. Só que nós temos um outro instituto, e é aí que vai entrar o princípio da inércia. Nós temos um outro instituto, que é o instituto da mutatio libelli. O instituto da mutatio libelli é um pouquinho mais complicado. Na mutatio libelli, a denúncia ela não narra integralmente aquilo que aconteceu. Então o juiz vai ter que necessariamente abrir prazo ao Ministério Público para complementar a denúncia, para aditar a denúncia, senão ele não vai poder julgar o acusado e condenar o acusado pelo que efetivamente aconteceu. Professor, não estou entendendo nada. Calma, vou te explicar. Uma hipótese de mutatio libelli. No exemplo anterior, o Ministério Público descreveu perfeitamente o que aconteceu, né? Disse que o José deu uma banda na Maria, pegou o celular e saiu correndo. Descreveu perfeitamente um roubo, embora tenha chamado aquilo de furto. O juiz pode condenar por roubo, porque a descrição do roubo, todos os elementos do roubo, estão na denúncia. E o réu teve a oportunidade de se defender de todos estes fatos, de todos estes elementos. Imaginemos uma segunda hipótese. Imaginemos que o Ministério Público, ele denuncia o José pelo crime de furto. E diz o seguinte, que o José, no dia 10 de março, às 8 da noite, na Avenida Rio Branco, centro do Rio de Janeiro, ele sorrateiramente retirou o celular da bolsa de Maria e saiu correndo. E diz que o José praticou, portanto, um furto e pede a condenação do José pelo crime de furto, do artigo 155 do Código Penal. Veja, a descrição do fato é exatamente aquilo que o Ministério Público diz que é. Nesse caso, temos um furto. Ele não se valeu de violência, grave ameaça, nada disso, para subtrair o celular. Ele simplesmente praticou um furto e não um roubo. Imaginemos que o processo, né, se inicia, nós temos aí a oitiva das testemunhas, e durante o processo, todas as testemunhas são uníssonas ao afirmar o seguinte, que o José não retirou o celular sorrateiramente da bolsa da Maria, coisa nenhuma. O José, para poder pegar o celular, ele deu-lhe uma mãozada bem dada nos cornos da Maria. Pá! Deu aquela mãozada bem dada no pé da orelha. E pegou o celular. Isso foi o que todas as testemunhas disseram em audiência no processo. Aí o juiz fala, opa, então significa que não foi um furto, foi um roubo? Ah, eu, juiz, vou pegar e vou condenar por roubo. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque este fato novo, que é o emprego da violência, não consta na denúncia. O Ministério Público não narrou esse fato. As testemunhas falaram que isso aconteceu, mas isso não consta na denúncia. Então o réu não pôde se defender desses fatos. O que o juiz tem que fazer? Ele tem que abrir prazo ao Ministério Público para aditar a denúncia. E o Ministério Público vai dizer, bom, então agora eu vou modificar a denúncia para incluir esse fato novo, a violência, e vou pedir a condenação por roubo. Aí o juiz vai poder condenar por roubo? Aí vai. Por que este procedimento da mutatio libelli é necessário? Pelo princípio da inércia. Se o juiz não pode dar início ao processo, significa também que ele não pode julgar nenhum fato que não foi colocado na mesa para ele. Nenhum fato que não foi levado à sua apreciação pelo titular da ação penal. Então o juiz não vai poder julgar esse fato novo, a menos que o Ministério Público faça o quê? O aditamento. Esse é o princípio da correlação entre a sentença e a acusação, que é uma decorrência lógica do princípio da inércia. O juiz não procede de ofício. O juiz não pode se manifestar sobre um fato que não foi levado a ele na denúncia, na ação penal, na inicial acusatória. Então esse princípio da correlação entre acusação e sentença bebe do princípio da inércia e fundamenta a existência do instituto da mutatio libelli. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos lá. Continuando. Nós temos ainda um tópico importante, que é a produção de provas pelo juiz.
O juiz pode determinar a produção de provas sem que haja provocação, sem que haja requerimento de ninguém? Ninguém pediu a produção de uma prova, por exemplo, a oitiva de uma testemunha. O juiz, ele pode determinar a produção dessa prova, a oitiva dessa testemunha? Sim, o juiz pode determinar a produção de provas. O juiz tem essa possibilidade no nosso ordenamento jurídico processual. Por que existiu uma discussão, hoje menor, né, a respeito da possibilidade de o juiz produzir provas que não tenham sido, determinar a produção de provas que não tenham sido requeridas pelas partes, pelo princípio da inércia? Bom, se o juiz não procede de ofício para preservar a sua necessária imparcialidade, ele também não tem que ficar se metendo. As partes que produzam as provas. Não cabe a ele, juiz, sob pena de violação à sua necessária imparcialidade, ficar determinando a produção de provas que não foram requeridas pelas partes. Mas prevalece o entendimento na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, prevalece o entendimento de que o juiz pode sim determinar a produção de provas que não tenham sido requeridas pelas partes. Então, se ele entende que tem um fato que não está devidamente comprovado, ele pode determinar a realização de uma prova, uma perícia, a oitiva de uma testemunha, a juntada de um documento, não importa. Ele pode ainda determinar a produção de provas consideradas urgentes e relevantes, ainda que seja antes do processo. Tem uma testemunha que está morrendo, está lá nas últimas, e ele vai, por ele próprio, de ofício, sem requerimento de ninguém, e determina a oitiva daquela testemunha, para evitar que se perca aquela prova futuramente. Isso é perfeitamente possível. E por que isso é possível? Sustenta-se que isso é possível pelo princípio, que tem vários nomes, né? Enfim, pelo princípio da verdade real, ou princípio da busca pela verdade real, ou princípio da busca pela verdade, enfim. Cada doutrinador inventa um nome diferente para vender livro, tá? Os principais nomes utilizados são o princípio da verdade real, o princípio da busca pela verdade, o princípio da busca pela verdade real. O que é verdade real ou verdade material? É aquilo que efetivamente aconteceu no mundo dos fatos. E a verdade formal é aquilo que está provado nos autos, aquilo que está provado no processo. Nem sempre aquilo que está provado no processo é o que aconteceu no mundo real. Por quê? É possível que as partes tenham produzido algumas provas e aquelas provas indicam que aconteceu isso, né? Essa é a verdade formal, é o que está provado no processo. Mas o juiz desconfia que isso aí que está provado no processo não foi o que de fato aconteceu no mundo real. E ele vai além, ele vai buscar aquilo que de fato aconteceu, vai buscar a verdade real, a verdade material, também chamada de verdade verdadeira. Ele pode fazer isso? Pode. Esse princípio da verdade real, ou busca pela verdade real, ou busca pela verdade, ele é perfeitamente admitido pela nossa doutrina, com algumas exceções pontuais, mas é admitido, e a doutrina entende que isso não viola o princípio da inércia. Isso não viola o princípio da inércia, isso não viola a necessária imparcialidade do juiz. Porque quando o juiz determina a produção de uma prova, sem requerimento de qualquer das partes, ele não está determinando a produção de prova para condenar ou para absolver, e sim para esclarecer um fato que ele entende que não está devidamente comprovado. Não tem, portanto, nenhuma violação ao princípio da inércia, de acordo com o entendimento majoritário. Vamos lá. O Poder Judiciário caracteriza-se pela estática. Dizer o que seja de direito, né, a partir de impulso externo. Certo ou errado, pessoal? Meus caros, a afirmativa está correta. O judiciário é estático, fica lá paradão, é inerte. E ele só vai se movimentar quando houver a provocação externa, aquele impulso externo, realizado pelo titular da ação penal. Então, de fato, a afirmativa está correta, não tem muito mistério.
A iniciativa do juiz em trazer aos autos de ofício elementos para formar seu livre convencimento. Quando ela fala isso, pessoal, a iniciativa do juiz em trazer aos autos de ofício elementos para formar o seu convencimento, está falando o seguinte: a iniciativa do juiz na produção de provas, tá? Basicamente isso. Viola o princípio da imparcialidade e contraria o sistema acusatório. Está dizendo o seguinte, que o juiz não poderia, portanto, determinar de ofício a produção de provas, tá? Sob pena de violação à sua necessária imparcialidade, a separação entre acusador e julgador, o sistema acusatório ao fim e ao cabo. Certo ou errado? Meus caros, a afirmativa está errada. A despeito de vigorar o princípio da inércia, essa iniciativa probatória do juiz, ela não viola o princípio da inércia. Como eu acabei de falar com vocês, não viola, não é um indicativo de parcialidade do juiz, ele não está violando a sua imparcialidade, isso, portanto, não contraria o sistema acusatório. A afirmativa está errada. Quero falar com vocês agora a respeito do princípio, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado de sua liberdade, ou de seus bens, sem o devido processo legal. Como eu falei com vocês anteriormente, qual é uma das finalidades, do processo penal? É permitir a válida aplicação do ius puniendi. Uma vez praticada a infração penal, o acusado não pode simplesmente receber a pena sem que haja um processo criminal. O processo penal ele é a etapa necessária para que o Estado possa fazer valer o seu poder-dever de punir o infrator. Então esse processo legal, esse devido processo legal deve ser respeitado. E a ampla defesa e o contraditório. Artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O contraditório é a possibilidade, o direito de tomar ciência da prática de qualquer ato processual, da juntada de documentos, de provas produzidas pela outra parte, o direito de tomar ciência de tudo que está acontecendo, e não só o direito de tomar ciência, não só o direito de ficar sabendo disso, mas também o direito de se manifestar a respeito desses atos praticados pelo juiz, dessas provas produzidas pela outra parte, e por aí vai. Nós temos, portanto, o contraditório e a ampla defesa, que nada mais é a ampla defesa do que a existência de todos os recursos possíveis, não falo de recursos criminais, assim, recursos como ferramentas, a existência de todas as ferramentas possíveis para que o acusado possa exercer validamente a sua defesa. Essa é a ampla defesa. E a ampla defesa ela possui duas vertentes, basicamente. Quais são essas duas vertentes da ampla defesa? Vamos lá. Nós temos, como disse, duas vertentes da ampla defesa. A primeira delas é a defesa técnica. O que é a defesa técnica? A defesa técnica é aquela realizada por um profissional habilitado. Quem é esse profissional habilitado? É um advogado, aquele bacharel em direito inscrito nos quadros da OAB, ou um defensor público, camarada que se formou em direito, preencheu os requisitos, passou no concurso e faz parte dos quadros da Defensoria Pública. A defesa técnica, portanto, é aquela realizada por um profissional habilitado, alguém que tem competência técnica para defender o acusado. Esta é a defesa técnica. A defesa técnica, ela é absolutamente indispensável no processo penal. O acusado não pode simplesmente abrir mão e ser processado e julgado sem defensor. O artigo 261 do nosso Código de Processo Penal vai dizer lá que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, poderá ser processado ou julgado sem defensor. Está lá no artigo 261 do Código de Processo Penal. Então a defesa técnica, ela é absolutamente indisponível, irrenunciável. Tá?
ela é, portanto, indisponível. O acusado não pode simplesmente falar, tô abrindo mão, quero advogado não, pode me processar à vontade. Não, ele tem que ter lá o profissional habilitado para exercer a sua defesa, um advogado ou um defensor público. Ah, professor, e se o acusado ele foi devidamente citado, foi lá ao oficial de justiça, feliz e contente, entregou o mandado de citação para o acusado olhou a cara do mandado de citação e falou, quer saber disso não, e deixou para lá. Não contratou um advogado, não compareceu na defensoria pública para pedir assistência, não fez nada. Falou, não quero saber de defesa não. O juiz pode simplesmente tocar o processo, tocar o barco? Não. O juiz vai nomear alguém para exercer essa defesa técnica em favor do acusado. É o chamado defensor nomeado. Nós temos basicamente dois defensores, né? O defensor constituído, quando eu falo em defensor, eu não estou falando de defensor público. Estou falando daquele que exerce a defesa. Pode ser um advogado ou um defensor público. Enfim, o defensor constituído, que é aquele patrono, aquele profissional habilitado, que foi indicado pelo réu. O réu chegou assim, seu juiz, fui citado, esse aqui é meu advogado, tá? Esse aqui é meu defensor. Esse é o defensor constituído. E o defensor nomeado é aquele indicado pelo juiz, nomeado pelo juiz, quando o réu não apresenta o seu defensor, o seu advogado ou o seu defensor público. Então, como ele não pode ser processado ou julgado sem defensor, o juiz vai lá e o próprio juiz nomeia um defensor para este acusado. Então, defensor constituído ou defensor nomeado. Por quê? Porque a defesa técnica é absolutamente indisponível e irrenunciável no nosso processo penal. Continuando. Desculpem, perdão. Além da defesa técnica, nós temos uma outra vertente da ampla defesa. Essa outra vertente da ampla defesa é a que trata da autodefesa. A autodefesa é aquela realizada pessoal e diretamente pelo próprio réu. Pelo próprio acusado. Ah, professor, o senhor está falando daquela situação em que o acusado, o réu, ele é advogado, ele tem lá conhecimento técnico e, portanto, ele resolve realizar a própria defesa. É isso? Não estou falando disso. Se o acusado ele tem habilitação técnica, é um advogado, um defensor público, e esse acusado quer realizar a própria defesa, nesse caso ele vai concentrar tanto a autodefesa quanto a defesa técnica. Quando eu falo em autodefesa, eu estou falando daquela defesa realizada direta e pessoalmente pelo próprio acusado, pelo próprio réu, na condição de réu, e não na condição de seu próprio advogado. Não é isso, é na condição de réu propriamente. Por exemplo, quando o réu está lá na audiência, no processo, em seu interrogatório em sede judicial, e o juiz pergunta para ele um monte de coisa, meu filho, você estava lá no dia do crime, você estava naquele local, que hora você foi, que hora você saiu? Você conhece essa pessoa? E quando o réu, portanto, ouve as perguntas e dá as suas respostas, nesse momento, o réu nada mais nada menos está fazendo do que o quê? Do que realizando a sua autodefesa. Nesse momento em que ele está ali tete a tete com o juiz, ele pode, ao dar a sua resposta, exercer sua defesa. Ele está ali, de alguma forma ou de outra, exercendo a sua autodefesa, contribuindo para a sua defesa no processo. Então isso é uma das vertentes, uma das possibilidades de autodefesa, aquela realizada direta e pessoalmente pelo próprio acusado em sua defesa. Essa autodefesa, ela se divide basicamente em três. Desculpem. Tá? Ela se divide basicamente em três. Em direito de audiência. O que é o direito de audiência? É o direito de ser ouvido, né? Então, o interrogatório, ele não é uma obrigação do réu. O interrogatório, ele é um direito do réu, é um direito do acusado. Até por isso que a doutrina contemporânea, a doutrina moderna, ela vê o interrogatório judicial mais até como direito, como uma forma de defesa, um meio de defesa, do que como um meio de prova. Ela entende que o interrogatório é de fato um meio de prova, mas é também um meio de defesa. É também e principalmente um meio de defesa do réu. É, portanto,
um dos desdobramentos da autodefesa, esse direito de audiência, o direito de ser ouvido no processo. Nós temos ainda, além do direito de audiência, o direito de presença. O que é o direito de presença? É o direito de se fazer presente nos atos processuais, de acompanhar os atos da instrução, de participar de algumas diligências, por exemplo, a reconstituição, a reprodução simulada dos fatos, né? O juiz pode, mais precisamente o delegado, né, a autoridade policial pode determinar a reprodução simulada dos fatos, ok? A chamada reconstituição. Se o indiciado ele quiser, ele pode comparecer para ficar acompanhando a reconstituição? Pode. Ele tem o direito de se fazer presente ali. Ele tem o direito de se fazer presente na audiência, mesmo que ele não queira falar, mesmo que ele não queira abrir o bico no seu interrogatório, queira exercer o direito ao silêncio? Pode. Ele pode simplesmente comparecer, ficar lá sentadinho e ficar acompanhando as testemunhas darem os seus depoimentos, né, os debates orais. Pode. Esse direito de presença também é uma materialização, uma manifestação do direito à autodefesa. E nós temos ainda, por fim, a capacidade postulatória, autônoma, excepcional. O que é isso? A capacidade postulatória autônoma excepcional. Como regra geral, quem é que pode falar com o juiz? Quem é que pode falar com o Poder Judiciário? É o profissional habilitado, né? É o defensor público, o advogado, porque eles possuem capacidade postulatória. Não é lícito, em regra, a parte se dirigir diretamente ao magistrado, protocolar uma petição. Ela tem que estar acompanhada por um profissional habilitado, porque ela, a parte, não tem capacidade postulatória. Então ela não pode, em tese, praticar os atos processuais por conta própria, sem estar patrocinada por um profissional habilitado. No processo penal, o acusado, ele tem o que se chama de capacidade postulatória autônoma em determinados casos excepcionais. Por exemplo, na forma do artigo 577 do nosso Código de Processo Penal, que confere ao acusado a possibilidade de recorrer, mesmo que seu defensor não faça isso. Imaginemos que o acusado ele foi condenado, praticou um crime de roubo, foi condenado, 6 anos de reclusão, e o defensor, né, o seu patrono, foi intimado e não recorreu. Aí o acusado vai até a vara e fala: ô, seu escrivão, deixa eu ver o processo aqui. Aí ele olha lá e fala: ih, fui condenado. Foi sim, diz o escrivão para ele. Ele fala: pois bem, eu quero apelar, estou apelando. O escrivão vai lá, certifica que o réu manifestou o seu desejo de apelar naquele momento. É possível? É perfeitamente possível. Ah, mas o advogado não tem que fazer isso por ele? Não necessariamente. Ele próprio pode sim recorrer, ele próprio pode sim apelar, ele pode sim se insurgir contra aquela decisão. Ele tem, nesse caso, capacidade postulatória autônoma. Também é uma materialização do direito à autodefesa, que é uma vertente da ampla defesa. Eu disse que a defesa técnica, ela é absolutamente irrenunciável, indisponível. A autodefesa não. O acusado, ele pode optar por não exercer sua autodefesa. Então vai ter lá uma diligência e ele pode estar presente para acompanhar. Ah, não quero ir, né? Vai ter a audiência, ele fala: não quero comparecer, não quero ouvir testemunha nenhuma, eu quero ficar na minha aqui em casa, assistindo televisão, comendo amendoim. Ele pode? Pode. Não há nenhuma nulidade no processo, no processo de julgamento do acusado, em que ele não exerceu a sua autodefesa por opção. Não tem problema nenhum. Já a defesa técnica é absolutamente irrenunciável e indisponível. Vamos lá. Considerando os princípios aplicáveis ao processo penal e a aplicação da lei processual, julgue o item. A autodefesa, que pelo princípio da ampla defesa é imposta ao réu, é irrenunciável. Certo ou errada?
Meus caros, a afirmativa ela está errada. E por que ela está errada? Como eu falei para vocês, a defesa técnica é irrenunciável e indisponível. A autodefesa, aquela realizada direta e pessoalmente pelo próprio réu, ela sim pode ser renunciada. O réu pode falar, não quero exercer a minha autodefesa, não quero comparecer para falar nada, não quero ouvir as testemunhas falarem nada, quero ficar em casa vendo televisão. Pode, perfeitamente, nenhum problema. Então a autodefesa, ela não é irrenunciável, a defesa técnica é. Quero falar com vocês agora a respeito do princípio da presunção de inocência, ou princípio da presunção de não culpabilidade, também chamado de princípio do estado de inocência, enfim, vamos lá. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 88. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Depois eu passo para o próximo slide. Pois bem. Esse artigo que trata do princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, ele diz o seguinte, que ninguém pode ser considerado culpado, ou seja, há a princípio uma presunção de que a pessoa não é culpada. E essa presunção de não culpabilidade, ela se inverte quando? Quando há o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quando há uma sentença criminal dizendo, foi o José mesmo, né, o acusado, foi o José que praticou esse fato criminoso, portanto, eu condeno o José a uma pena tal. E essa sentença, essa decisão judicial, ela transita em julgado, ela se torna imutável, não cabe mais recurso nenhum. Quando acontece isso, esse princípio da presunção de inocência, essa presunção, perdão, de inocência, ela vai para o ralo. Você não vai mais presumir que o cara é inocente, porque já houve uma sentença penal, uma decisão penal condenatória contra ele, com o trânsito em julgado. Já não cabe mais recurso nenhum. Então não dá para falar mais que ele é presumidamente inocente ou presumidamente não culpado. Agora sabemos, ele é culpado. A gente pode apontar o dedo e dizer, você é culpado, você tem culpa no cartório. Antes disso, de acordo com o que está na letra da Constituição, nós não podemos dizer que fulano é culpado, né? Por quê? Porque nós não temos ainda a sentença penal condenatória que vai nos dizer isso. Só com a sentença penal condenatória com trânsito em julgado é que podemos dizer que fulano é culpado. Até então, ele é presumidamente inocente, ou presumidamente não culpado. Mais pra frente, tá? Antes que você comece a se precipitar mais pra frente, vou falar com você a respeito da relativização desse princípio pelo STF, a partir do julgamento do HC 126292, tá, de 2016, e que foi confirmado esse entendimento nas ADCs 43 e 44. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso, sobre essa relativização do marco temporal, a partir de quando você pode considerar como culpado pelo STF. Primeiro vamos falar sobre o princípio, depois eu falo sobre essa relativização realizada pelo STF. Vamos lá. Desse princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, nós podemos extrair uma regra probatória ou uma regra de julgamento. Que regra probatória ou regra de julgamento é essa? A regra que diz o seguinte, ora, se o acusado, ele é presumidamente inocente, se ele é presumidamente não culpado, numa situação de dúvida, eu devo decidir em favor de quem? Em favor do réu. O que significa isso, então? Significa que cabe ao acusador provar a culpa. Não cabe ao acusado provar que é inocente. Por quê? Porque a situação de inocência, o estado de inocência, é o estado de presunção. Eu sou presumidamente inocente. Você diz que eu sou culpado? Fica à vontade, irmão. Vai lá, prova que eu tenho culpa no cartório. Eu não tenho nada a ver com isso. Tu tá dizendo que eu sou culpado? Ok, vou ficar aqui sentadinho, de boa, só vendo você se matar para provar que eu tenho culpa. Eu não tenho nada a ver com isso. Você diz que eu sou culpado, prove então você que eu tenho culpa no cartório. É basicamente isso. O processo criminal, costumo brincar,
Ele é como se fosse um jogo de futebol, que naturalmente começa 0-0. E o acusado, ele joga pelo empate. Então, se a acusação não marcar o gol, não conseguir reverter aquela situação, ele vai ser absolvido. Ele tá na dele. Bom, 0-0 é meu. Tô jogando com o regulamento embaixo do braço, como se diz na gíria esportiva. Vá você, acusador, e marque o gol. Vá você, acusador, e prove a minha culpa. Isso decorre do quê? Do princípio da presunção de inocência, do princípio do estado de inocência. Se eu sou presumidamente inocente, eu não preciso provar nada. Eu sou presumidamente inocente. Ele é que tem que provar, o acusador, que eu tenho culpa no cartório. E se não ficar provado, se o juiz ficar com dúvida, ou se ele tiver certeza que tem que ser absolvido, obviamente vai absolver. Mas se ele ficar com dúvida, não sabe se tem que condenar, se tem que absolver, não tem certeza a respeito da culpa. Se ele não tem certeza, significa que o acusador não conseguiu provar cabalmente a culpa. Então o juiz tem que fazer o quê? Absolver. Indúbio pro réu. Este princípio também vai nos trazer o chamado princípio do favor rei. O que é o princípio do favor rei? Ele é bem parecido com o princípio do indúbio pro réu, só que o princípio do indúbio pro réu, pela doutrina, ele é mais utilizado para aquela decisão de mérito, né, de condenação ou de absolvição. E o princípio do favor rei é utilizado para todas as decisões no curso do processo. Sempre que o juiz estiver em dúvida a respeito de uma decisão favorável ao acusado ou contrária ao acusado, ele deve adotar o princípio do favor rei e decidir favoravelmente ao acusado. Favor rei vem de em favor do réu, né? Não é a favor do rei, não, é a favor do réu. Esse é o princípio do favor rei. Quando a gente fala em ônus da prova, que cabe à acusação, alguns podem pensar, professor, mas não cabe à acusação provar apenas que o fato aconteceu, aquele fato típico, o fato aconteceu e o acusado praticou aquele fato. Se o acusado alega alguma excludente de licitude, por exemplo, ou alega alguma excludente de culpabilidade, cabe a ele, acusado, provar a existência dessa excludente de licitude ou dessa excludente de culpabilidade, certo? Mais ou menos. Já foi assim. Mais recentemente, tivemos alteração no Código do Processo Penal que passou a entender o seguinte: quando o acusado ele levantar uma tese de exclusão do crime, por exemplo, em seu favor, mesmo que ele não consiga provar essa tese, se ele criar uma dúvida razoável na cabeça do juiz, o juiz deve absolver. Como assim? Imaginemos a seguinte situação. O Ministério Público denuncia o José pela prática do crime de lesão corporal gravíssima. E o Ministério Público consegue provar de fato que ocorreu a lesão corporal gravíssima, que o José praticou aquela lesão corporal gravíssima, tinha dolo de praticar aquele delito. O Ministério Público provou tudo isso. O José levanta a mãozinha durante o processo e diz: seu juiz, de fato, fui eu que pratiquei essa situação, fui eu que pratiquei essa lesão corporal gravíssima. Mas eu só fiz isso porque eu estava agindo em legítima defesa. A vítima me agrediu primeiro, então para repelir aquela injusta agressão, eu me vali dos meios moderados, dos meios necessários, mas moderadamente, para repelir aquela injusta agressão. Eu agi, portanto, na forma do artigo 25 do Código Penal. Agi em legítima defesa. Perfeito. A princípio, sempre se entendeu o seguinte: bom, se o Ministério Público provou que o fato aconteceu e que foi o camarada, o acusado que praticou o fato, o acusado agora, que está alegando a legítima defesa, ele tem que provar que houve a legítima defesa. Só que o que se tem entendido mais recentemente não é isso. Se tem entendido o seguinte: se o juiz, dada a alegação de legítima defesa, ele ficar em dúvida sobre a existência ou não da situação de legítima defesa, ele deve absolver. Porque se ele está em dúvida a respeito da existência ou não da legítima defesa, significa que ele está em dúvida a respeito da culpa do camarada. Ele sabe que aconteceu um fato típico, mas ele não tem certeza de se houve ou não a legítima defesa. Então ele não tem certeza se o camarada deve ser inocentado, deve ser absolvido, ou se deve ser condenado. Portanto, deve absolvê-lo. Isso é o entendimento mais moderno da nossa doutrina, da nossa jurisprudência. O juiz está em dúvida, portanto, mesmo que seja a respeito de uma tese levantada pela defesa, ele deve absolver. Claro, se ele tiver em dúvida a respeito de uma tese que conduza à absolvição. Nós temos ainda uma outra decorrência,
Vou tirar aqui da tela, vocês podem voltar o vídeo, tá? Pausar o vídeo, dar print screen na tela, não tem problema nenhum, tá? Que é a regra de tratamento que decorre do princípio da presunção de inocência ou princípio da presunção de não culpabilidade. O que é isso? Regra de tratamento. Ora, se o réu ele é presumidamente inocente ou presumidamente não culpado, isso significa que ele deve, a todo momento, ser tratado como inocente. Não pode o juiz, de forma alguma, por exemplo, tratá-lo como presumidamente culpado. Como assim? Vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender. Tá? Essa regra de tratamento ela possui uma dimensão interna, ou seja, dentro do processo. Como assim dentro do processo? Significa o seguinte: dentro do próprio processo que tramita contra o acusado, ele deve ser a todo momento considerado e tratado como presumidamente inocente. O juiz não pode adotar nenhuma prática que contrarie esta presunção de inocência. Só não estou entendendo. Eu vou te dar um exemplo. Imaginemos a seguinte hipótese. Digamos que o Ministério Público denuncia o José pelo crime de roubo. Diz lá que o José praticou um crime de roubo e pede a condenação do José pelo crime de roubo. O juiz olha e pede também ao Ministério Público, na denúncia, a prisão preventiva do José. O juiz olha para a cara daquela denúncia e fala: tá tudo certinho aqui, estão presentes os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, as condições da ação, ok, perfeito. Receba a denúncia. E com relação ao pedido de prisão preventiva, considerando que eu recebi a denúncia, né, considerando que existem indícios de autoria e prova da materialidade, temos justa causa, portanto, considerando tudo isso, eu decreto a prisão preventiva. O juiz pode decretar a prisão preventiva pelo simples fato de o acusado, de o acusado ser o réu? Claro que não. O simples fato de ser réu, o simples fato de ser acusado, não pode conduzir à prisão preventiva. Por quê? Se eu sou acusado, eu sou réu, eu não sou presumidamente culpado, eu sou presumidamente inocente. Então, a princípio, eu vou responder ao processo em liberdade. A princípio, eu não tenho culpa no cartório, eu estou sendo processado. Vou ser processado, e se por acaso, ao final do processo, provarem que eu sou culpado, eu vou cumprir minha pena. Mas o juiz não pode usar a prisão cautelar como forma de antecipação de pena. Ah, não, se está respondendo ao processo, tem caroço nesse angu, hein? Onde há fumaça, há fogo. Se está respondendo ao processo, significa que ele deve ter alguma culpa no cartório. Então vou prender preventivamente. Pode. Evidentemente que não pode fazer isso. Se ele fizesse isso, ele estaria tratando o acusado como presumidamente culpado, ao invés de presumidamente inocente, violando o princípio da presunção de inocência em sua dimensão interna, dentro do próprio processo. Nós temos ainda uma dimensão externa desse princípio da presunção de inocência. E, como vocês podem imaginar, essa dimensão externa vai se refletir, fora do processo. Como assim fora do processo? Significa o seguinte: o fato de estar sendo processado criminalmente não pode trazer reflexos negativos para a vida do acusado fora daquele processo. Por quê? Porque estar sendo processado nada mais significa que estar sendo processado. Não significa que ele tem culpa. Ele está sendo processado. Ele pode ser condenado ou absolvido. Ele pode ser culpado ou inocente. Estar sendo processado não é indicativo de culpa. Estar sendo processado é só um ônus, né? Todo cidadão, a princípio, pode acabar sendo processado se houver indícios de que ele participou de uma infração penal. Mas ele pode vir a ser absolvido. Se estar sendo acusado, estar sendo processado criminalmente fosse sinônimo de culpa, nós não precisaríamos do juiz. Bastaria que o Ministério Público denunciasse e, com o oferecimento da denúncia, acabou, perfeito. Já está condenado, não precisa de processo, não é assim que funciona. Então, estar sendo processado não é sinônimo de culpa. Se estar sendo processado não é sinônimo de culpa, estar sendo processado não pode me gerar nenhum reflexo negativo na minha vida. Por exemplo, isso significa que eu não posso ser excluído de um concurso público porque eu estou sendo processado criminalmente. Isso até acontece? Até acontece, mas não deveria.
tá? Ah, professor, na prática, esqueça aqui a prática. Estou falando do que acontece, o que deveria acontecer na teoria, tá? Às vezes acontece, judicialmente acaba se revertendo a decisão, enfim, não deveria acontecer e como regra não acontece. Mas em algumas situações acaba acontecendo, infelizmente. Se o camarada responde a um processo, ele, em tese, não pode ser impedido, por exemplo, de tomar posse de um concurso público. Eu, Renan, digamos, estou respondendo a um processo criminal. Eu passo num concurso público. Chego lá, apresento os documentos na hora da posse, aí o órgão público diz, não, você não pode tomar posse. Eu falo, por que não? Você responde a um processo. Peraí. Eu respondo a um processo, ok, eu sou acusado. Mas isso não quer dizer que eu sou condenado, que eu tenho culpa no cartório. Eu posso ser absolvido amanhã ou depois. Isso não pode me impedir de tomar posse no concurso. Aí imagina, eu não tomo posse no concurso, daqui a um ano eu sou absolvido. E aí? A Inês é morta, né, meu filho? Eu não tomei posse e fui absolvido. Eu não tinha culpa no cartório. Então não posso ser impedido de tomar posse nesse cargo público pelo simples fato de estar respondendo a um processo, porque isso não é sinônimo de culpa. É uma hipótese, né, de manifestação do princípio da presunção de inocência em sua dimensão externa, ou seja, fora do processo. Eu trouxe para vocês alguns tópicos especiais, tópicos importantes no próximo slide a respeito do princípio da presunção de inocência. Vamos ver? Vamos lá. Quais são esses tópicos importantes? O primeiro tópico importante, naturalmente, fica por conta do STF e da relativização do princípio da presunção de inocência, que foi relativizado, né, a partir do julgamento do HC 126292, entendimento posteriormente confirmado no julgamento das ADCs 43, ações declaratórias de constitucionalidade, 43 e 44. O que significa isso? Relativização do princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. O STF passou a entender o seguinte: embora a Constituição diga que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o STF diz o seguinte: bom, apesar da clareza meridiana da Constituição Federal, nós entendemos que nenhum princípio ele é absoluto. Então, nós podemos relativizar o princípio da presunção de inocência e estabelecer um novo marco, a partir do qual a gente não mais vai considerar o camarada como presumidamente inocente. Esse marco é a decisão condenatória proferida por órgão colegiado de segunda instância. Como assim, professor? Então, se o camarada foi condenado pela instância, recorreu, apelou, foi lá para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, o TRF ou o TJ manteve lá a condenação de primeira instância, ele foi condenado também em segunda instância. Significa que a partir dali, ele não é mais presumidamente inocente. Isso significa, portanto, que já pode haver a execução provisória da pena privativa de liberdade. Ele pode já começar a cumprir pena, mesmo que não tenha havido trânsito julgado. Digamos que teve lá o acórdão condenatório proferido pelo TJ ou pelo TRF e o camarada recorreu. Recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ, não importa. Ele recorreu, não houve o trânsito em julgado. Com a interposição do recurso, ele posterga o trânsito em julgado. Mas ele já não é mais presumidamente inocente, de acordo com o entendimento mais recente do STF. Inclusive, já pode começar a cumprir a sua pena. No caso, obviamente, será um cumprimento, uma execução provisória de pena, porque o processo não acabou ainda. Mas já é execução de pena, não podemos mais falar em situação de presunção de inocência, de acordo com o novo, mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que o STF fez? Para fins de prova, relativizou o princípio da presunção de inocência. Outro tópico importante. Inquéritos policiais e ações penais em curso. Isso daí configura maus antecedentes? Meus amigos, aí nós vamos para o enunciado número 444 da súmula de jurisprudência do STJ, também chamado vulgarmente de súmula 444 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. O que diz a súmula 444 do STJ? Vai dizer o seguinte: a existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso não serve para configurar maus antecedentes. Como assim, professor? Não estou entendendo. Imaginem a seguinte situação. Imagine que o José, ele está hoje, respondendo a um processo criminal
pelo crime de furto. Crime de furto. E o juiz hoje vai sentenciar o José pelo crime de furto. Imaginemos que o juiz está lá sentenciando, condena o José. Ah não, você praticou o furto. Aplica lá a pena base. Na hora de aplicar a pena base, ele vai levar em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade do agente, os motivos determinantes do delito, as consequências do crime e por aí vai. Dentre estas circunstâncias judiciais do artigo 59, nós temos os antecedentes do réu, os antecedentes do acusado. Aí o juiz pode olhar lá, na hora de sentenciar e aplicar a pena base e falar, opa, pera lá. Esse acusado, que ora está sendo condenado por furto, ele responde a um processo criminal por estelionato. Ah, se ele responde a um processo criminal por estelionato, vou descer-lhe a ripa, vou descer-lhe a lenha, vou aumentar essa pena base porque eu vou considerar que existem aí maus antecedentes. Ele responde a um processo por estelionato, tem caroço nesse angu, tá me cheirando mal, hein? Vou aplicar uma pena base mais grave, porque existem aí maus antecedentes, já que ele responde a um processo por estelionato, certo? Ele pode fazer isso? Não pode. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não serve como maus antecedentes. Por quê? Ora, se está respondendo ao processo não é indicativo de culpa, isso não pode configurar maus antecedentes. Imagina que o juiz, ele iria aplicar uma pena base de 1 ano pelo crime de furto. Ele resolve aumentar 6 meses, aplicar uma pena base de 1 ano e meio. Esses 6 meses ele aumenta porque ele considera que existem maus antecedentes, já que o José responde por outro processo, por estelionato. Aí aplica lá a pena base a pena final de 1 ano e meio. Daqui a 1 ano, o José é absolvido naquele processo por estelionato. E aí, quem é que paga essa conta? O José pegou uma pena mais grave, 6 meses a mais de pena, porque estava respondendo a um processo por estelionato. Mas ele foi absolvido naquele processo. E aí, como é que faz? Passa no débito ou crédito para devolver esses 6 meses de pena para ele? Não faz sentido, né? Então, estar respondendo ao processo não pode servir como maus antecedentes, porque se ele está respondendo ao processo, significa o seguinte, ele está respondendo ao processo. Não significa que ele tem culpa no cartório. Ele pode ter ou não. As pessoas podem ser condenadas ou absolvidas. Então, a existência desses inquéritos policiais em curso, dessas ações penais em curso, não serve como maus antecedentes. O que vai servir como mau antecedente? Só para a gente fechar rapidinho, não é o tema da aula, tá? Mau antecedente é aquela decisão condenatória transitada em julgado que não serve para fins de reincidência. Seja porque o camarada já é reincidente por outra razão, então isso aí está sobrando, você usa como maus antecedentes, seja porque o trânsito em julgado não aconteceu antes do novo crime, enfim, são várias hipóteses, tá? Mas isso aqui não serve como maus antecedentes. Não vou me alongar, porque esse tema de antecedentes criminais, de aplicação da pena, é um tema para outra aula, não é tema para aula sobre princípios. Outro tópico é a regressão de regime de cumprimento da pena pela prática de novo crime. Como assim? Quando o camarada está cumprindo pena, né, execução penal, pena privativa de liberdade, ele pode progredir de regime. Imaginemos o seguinte, José foi condenado, começou a cumprir pena em regime fechado. Aí passou para o semiaberto. Aí cumpriu mais um pouco, progrediu para o regime aberto. Isso é perfeitamente possível. É o sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Imaginemos que o José está cumprindo pena em regime aberto. E o José pratica um novo crime. A prática de novo crime é um dos motivos que conduz à regressão de regime. Ou seja, sair de um regime mais brando e passar para um regime mais gravoso. É a chamada regressão, ao contrário da progressão. Essa prática de novo crime, portanto, é um motivo idôneo para que o juiz da execução penal proceda à regressão de regime. Ah, José, tu tá no regime aberto, mas tu cometeu um novo crime, então tu vai passar desse aberto pro fechado, por exemplo. Vai regredir pro fechado. É possível? É possível. Aí surgiu uma discussão, peraí. Para que esse novo crime possa gerar a regressão de regime, é necessário que ele tenha sido definitivamente condenado pelo novo crime? Que exista aí uma sentença penal condenatória transitada em julgado contra ele? Não, não se exige. Basta que ele tenha praticado novo crime, ainda que não tenha sentença penal condenatória transitada em julgado, e, de acordo com o entendimento do STF e do STJ, isso não viola o princípio da presunção
de inocência. Esse fato novo, esse novo crime, pode ser levado em conta pelo juiz da execução para regressão de regime, ainda que não haja uma sentença penal condenatória em relação a esse fato novo. Nós temos ainda a revogação da suspensão condicional do processo pela prática de novo crime. A lógica aqui é a mesma. A suspensão condicional do processo é um benefício previsto para os crimes cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano, está previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então o camarada foi agraciado com a suspensão condicional do processo, que nada mais é do que a suspensão do processo por um determinado período, e se, durante esse prazo, o camarada andar na linha, ao final do prazo, o juiz extingue a punibilidade e o processo não vai adiante. Perfeito. Só que uma das causas de revogação do benefício da suspensão condicional do processo é a prática de novo crime. Imaginemos então que o José está lá beneficiado pela suspensão condicional do processo e praticou durante o período de suspensão um novo crime doloso, lá um furto, um roubo. O juiz pode revogar a suspensão condicional do processo, mesmo que não haja sentença condenatória transitada em julgado em relação ao novo crime? Pode. Não se exige que haja sentença penal condenatória transitada em julgado em relação ao novo crime para que isso gere a revogação do benefício da suspensão condicional do processo. Isso também não viola o princípio da presunção de inocência. E nós temos ainda o tópico que trata das prisões cautelares versus presunção de inocência. A questão é, a existência de prisões cautelares, prisões processuais, essa existência viola o princípio da presunção de inocência? Por quê? Bom, se existe a presunção de inocência, significa o seguinte, o cara só vai ser preso, a priori, quando não houver mais a presunção de inocência, quando já houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando ele puder ser considerado culpado, ou de acordo com o entendimento mais recente do STF, quando já houver a decisão proferida em segunda instância. Perfeito. Só que existem prisões cautelares, prisões processuais, que são prisões realizadas, obviamente, antes do trânsito em julgado, antes do processo acabar, durante a investigação ou durante o processo. A existência dessas prisões cautelares, por exemplo, prisão preventiva ou prisão temporária, a existência dessas prisões cautelares é uma violação ao princípio da presunção de inocência? Não é. Por quê? Porque a prisão cautelar não está baseada numa possível culpa do acusado ou do indiciado. A prisão cautelar não está fundamentada na culpabilidade do indiciado ou do acusado. A prisão cautelar não está dizendo, olha, você é culpado, então você está preso. Não é isso. A prisão cautelar, ela está fundamentada num requisito de cautelaridade, ou seja, a consciência de que existe um risco e esse risco, para não virar um prejuízo, reclama a prisão daquele acusado ou a prisão do indiciado. Como assim, professor? Imagine a seguinte hipótese. O José responde a um processo criminal, né, por um crime qualquer, roubo, por exemplo. O Ministério Público apresenta uma petição ao juiz pedindo a decretação da preventiva, da prisão preventiva do José, alegando o seguinte, que o José ele está ameaçando testemunhas, ele está indo de porta em porta, ameaçando matar as testemunhas e as suas respectivas famílias. Ele está destruindo provas, enfim. Ele está ameaçando a instrução do processo. Então o Ministério Público diz, seu juiz, a liberdade do José, ela representa um risco ao processo, um risco à instrução processual. Se ele continuar livre, não vai sobrar prova nenhuma, que ele vai ameaçar as testemunhas todas e elas não vão querer falar nada, vão dar aquela resposta evasiva, ele vai destruir as provas, vai ser um problema enorme para o processo. Então, para evitar que esse risco se transforme num prejuízo ao processo, vamos prender, prende o cara preventivamente, para que ele não represente, para que ele não gere, portanto, esse prejuízo ao processo. O juiz vai lá e decreta a prisão preventiva para garantir a instrução criminal, para a conveniência da instrução criminal. Isso viola o princípio da presunção de inocência? Não. O juiz não está dizendo, José, você está respondendo ao processo, então você é presumidamente culpado, estou te prendendo. Não, ele não está dizendo isso. Está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte, José, meu filho, eu sei que você está respondendo ao processo e que você é presumidamente inocente. Ok, nada contra, tá? Eu sei que você é presumidamente inocente. Só que você, meu filho, está abusando da sua liberdade no processo. Você está ameaçando testemunhas, você está destruindo provas. Então, para evitar um prejuízo ao processo, eu vou ter que te prender cautelarmente. Eu vou ter que te prender aqui até que essa situação acabe e eu possa te colocar em liberdade de novo. É uma prisão cautelar, não está baseada numa eventual culpa do acusado. Por isso que não viola o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade.
Vamos lá. No Estado democrático moderno, não há espaço para a aplicação do princípio processual denominado favor rei, que contraria o jus libertatis do acusado. Certo ou errado, pessoal? Meus amigos, a afirmativa está errada. Como eu disse, o favor rei, que é aquele princípio que diz que durante o processo o juiz deve, em caso de dúvida, sempre optar pela decisão mais favorável ao réu, mais favorável ao acusado, ele é perfeitamente admitido em nosso ordenamento jurídico processual, tá? Até pelo princípio da presunção de inocência, em homenagem ao ius libertatis do acusado, ao direito à liberdade. Então, quando diz que contraria, que não há espaço, está absolutamente errado. É perfeitamente, sim, admissível o princípio do favor rei. A presunção de inocência da pessoa presa em flagrante delito, ainda que pela prática de crime inafiançável e hediondo, essa questão é interessante, é razão, em regra, para que ela permaneça em liberdade. Certo ou errado? A afirmativa está correta. Eu vou explicar por quê, tá? Meus caros, como regra geral, todo acusado responde ao processo em liberdade. Por que ele responde, em regra, ao processo em liberdade? Porque, como eu disse, responder ao processo, ser acusado, ser réu num processo criminal, não é indicativo de culpa. Se não é indicativo de culpa, eu respondo em liberdade. Se eu, por acaso, for condenado, aí sim você me prende, né? Aí sim eu vou cumprir a pena. A princípio, eu respondo em liberdade. Eu só não vou responder ao processo em liberdade se, eventualmente, houver alguma necessidade de decretação da prisão cautelar, para conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública, enfim, para assegurar a aplicação da lei penal. Se o camarada, por exemplo, estiver ameaçando fugir, comprou uma passagem só de ida para um país que não tem acordo de extradição com o Brasil, enfim, aí você prende cautelarmente. Mas se não existe nenhum fundamento cautelar, você não pode prender o camarada, ele vai responder em liberdade. Ah, professor, mas ele foi preso em flagrante. Não importa, não existe manutenção da prisão em flagrante. Foi preso em flagrante? Na forma do artigo 310 do nosso Código de Processo Penal, o juiz vai receber o APF e vai dizer, bom, a prisão é ilegal, vou relaxar a prisão. Não, a prisão ela é legal. Se a prisão é legal, ele pode fazer duas coisas. Ele pode decretar a prisão preventiva, se for o caso, se houver algum requisito de cautelaridade, ou pode, se não há requisito para preventiva, conceder liberdade provisória. Então, mesmo que tenha havido a prisão em flagrante, isso por si só não faz com que ele permaneça preso. O juiz vai ter que decretar a prisão preventiva desse camarada, ou eventualmente a prisão temporária. Ele não vai ficar preso em flagrante até o final do processo. Não tem conversão da prisão em flagrante. Pode o juiz, eventualmente, decretar a preventiva temporária, mas não pode manter a prisão em flagrante até o fim do processo, nada disso. Então, mesmo que tenha havido a prisão em flagrante, ele vai responder em liberdade, a menos que o juiz entenda que exista algum motivo para decretar a prisão preventiva. Aí ele vai lá e decreta. Mas, a princípio, ele responde em liberdade. Ah, professor, isso é um absurdo. Bom, isso é uma outra história, né? Se é absurdo ou não, isso é uma outra questão. Você pode discutir se é absurdo ou não na roda de bar, pode discutir no WhatsApp, no Facebook, não interessa. Para fins de prova, isso é o que acontece no nosso ordenamento jurídico.
Pessoal, a gente vai falar agora sobre o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o princípio da publicidade, mas vamos agora fazer uma pausa, né? Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para dar sequência ao estudo dos princípios do direito processual penal. Até lá!